Então, tudo bom com vocês? Bom, gente, domingo, aí estamos na luta, né, no dia a dia, e eu vou conversar com vocês nesse vídeo sobre o que eu penso sobre o casamento entre as brasileiras e os portugueses, tá? Então eu vou fazer esse vídeo em áudio porque eu tô cheio de coisa para fazer hoje e a gente vai conversar sobre o assunto. Vamos lá. Então, gente, eu vou começar nesse vídeo falando para vocês a minha opinião e o que eu acho sobre a brasileira casar e ter um relacionamento com o português, tá? Primeiro eu vou começar falando que eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente me procura, muitas brasileiras me procuram, muita gente me procura sempre querendo saber informações sobre como funciona a vida aqui e daí por diante. E tem muitas pessoas também que tem essa coisa assim, ai, e se eu conhecer um português, e se eu casar com um português, não sei o que, não sei o que. Bom, eu acho que se você conhecer um português, se você casar com um português, eu acho que independente de ser português, brasileiro, seja o que for, primeiro você tem que pensar se realmente é uma coisa que vale a pena para sua vida, porque o casamento ele não depende de nacionalidade, né? Agora, lógico que algumas pessoas elas acham que toda mulher procura isso para poder obter a nacionalidade, né? Quando a gente fala de casamento entre brasileiro e português ou europeu, as pessoas já pensam no passaporte. E nem sempre é assim, nem todo mundo tá pensando só nisso. Realmente, às vezes existe amor, as pessoas se curtem, as pessoas se gostam, nem sempre é só por interesse, tá, gente? Mas também existe o interesse, claro que existe o interesse. Primeira coisa. Segunda coisa, que quando nós falamos sobre a mulher, sempre tem que existir um respeito, sempre tem que existir aí uma coerência, porque a gente sabe que a mulher vem sofrendo muito assédio, muita violência doméstica e daí por diante. Então, eu sempre tenho esse respeito pela mulher, acima de tudo. Por que eu acredito que a brasileira não deve casar com o português? Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que a brasileira hoje, para poder casar com o português, ela precisa entender melhor a cultura portuguesa, ela precisa entender como que funciona, né, tá ali do lado de um português e saber que eles são brasileiros, que eles têm os costumes da forma deles, né? E entender, gente, como que funciona isso. Por quê? O problema é que a mulher, ela não entende, algumas mulheres não entendem cultura portuguesa e isso acaba virando aí numa situação muito complicada, geralmente, entre os casais. Muitos casais de portugueses e brasileiros não deu certo justamente pela diferença cultural, né? Porque eles até tentam pelo sexo, pelo prazer. Só que a realidade é que ninguém vive só de sexo e prazer a vida toda. Chega uma hora que a pessoa vai querer outras coisas. Ela vai querer estar ali na convivência, saber quem está do lado dela e não vai bater, não vai combinar e vai ser aonde vai se separar, né? É o que eu penso. Então eu acredito que a brasileira, muitas brasileiras não estão preparadas para poder enfrentar essa coisa, essa situação, esse clima, essa diferença cultural, essa diferença entre as pessoas. Eles são muito diferentes dos brasileiros, né? Então é uma diferença muito grande. Apesar das pessoas acharem, eu não acho tal, mas isso depende muito da idade, depende do perfil, depende da vida que a pessoa tem, depende de uma série de coisas, gente. Então, sabe, tem que analisar direitinho para depois não acontecer situações. Porque a gente também não pode generalizar, né? Porque o que acontece hoje é uma grande generalização sobre essa questão do português com a brasileira, questão de relacionamento. Sabe que muita gente tem esse problema, sabe, com essa questão, porque as pessoas, elas sempre quando acontece alguma coisa negativa, elas sempre dizem: mas eu fui casado com um português e ele era estúpido, e ele me batia, e ele não sei o que, ele mimimi. E às vezes, gente, não é bem assim. Deixando claro que eu não tô defendendo quem bate, quem faz essas coisas. Só que eu acho que nem tudo é isso. Relacionamento, convivência é muito difícil. Então às vezes a pessoa perde a cabeça, às vezes a pessoa não é esse agressor que as pessoas pintam, né? Às vezes a pessoa ela perde a cabeça, às vezes é uma pessoa que também tá irritando. Nada justifica agressão, deixando isso claro. Só que às vezes as pessoas acabam usando muito um caso que acontece para poder falar que todo português é assim, né? Às vezes foi um lá que fez e aprontou, porque, gente, violência doméstica, abuso contra a mulher não é uma coisa só de português. Isso existe em todo lugar, e não é só português que é assim. No Brasil tem milhares de casos, todo dia tem casos no Brasil de homem matando mulher. Então a gente precisa entender melhor um pouco isso e parar, né, de sempre dizer que é só português que faz isso e sempre sair do nome só das brasileiras, que é o que tem acontecido.
E esse que tem sido o grande problema, aonde tem virado uma grande polêmica essa situação. Inclusive a gente tem aí o grupo Brasileiros Não Se Calam. A gente tem N situações que colocam aí os portugueses como pessoas ruins, se tratando de brasileiros. Então assim, gente, eu falo pra vocês que isso é uma situação que só prejudica a nossa vida aqui em Portugal. Porque isso, na verdade, não vai dar em nada. Ninguém vai se prejudicar com isso. E os únicos prejudicados sempre com essa situação sempre vai ser nós, brasileiros, que vivemos aqui e que passamos muitas das vezes xenofobia, preconceito, dificuldade para trabalho e daí por diante, simplesmente porque esse tipo de situação acaba fazendo com que os portugueses fiquem fartos. Então, sabe, gente, eu acho que casamento é uma coisa muito séria, é uma coisa que a pessoa precisa pensar muito, que ela precisa conhecer a pessoa que realmente ela tá casando. Não é uma brincadeira como as pessoas ficam fazendo, né? Porque virou uma palhaçada, virou uma brincadeira. Hoje em dia as pessoas se casam como se fosse, sei lá, e depois acho que é fácil na hora de se separar, é aquele gasto desnecessário, é um monte de coisa que a pessoa tem que fazer para poder sair dessa situação. Enfim, então eu acredito que a brasileira, ela deve pensar melhor, porque para você casar com uma pessoa que não faz parte da sua cultura, você precisa se adaptar, você precisa abrir mão, você precisa mudar, né, algumas coisas, precisa também estudar algumas situações e precisa entender que isso leva tempo e é uma adaptação que não é fácil, tá, gente? Então, eu acho que para casar com uma pessoa só por uma questão documental ou isso e aquilo, não vale a pena. Sei lá, eu não casaria. Eu, para me casar com alguém, realmente eu preciso gostar e realmente tem que me sentir bem. Eu não vou casar com a pessoa só porque para poder ter um passaporte português, sei lá, ou europeu. Isso não vai mudar em nada. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar numa situação onde você não vai se sentir bem consigo mesmo. Enfim, e vai sofrer muito, porque quando uma pessoa percebe que você casou com ela por interesse, aí sim ela pode fazer o que quiser para poder fazer você sofrer, tá bom, gente? Então, na minha opinião, eu acho que a brasileira não deve casar com um português se ela não tiver certeza que é isso mesmo que ela quer para a vida dela, se ela não conhecer de fato, né, a pessoa que ela tá casando, se ela realmente não achar que tá pronta para isso, porque você realmente precisa ter certeza, porque senão você vai chegar, imagina, você vai casar, vai sair do Brasil, vai morar em outro país e aí vai chegar aqui e vai se deparar com tudo diferente, não vai concordar com muitas coisas. E como que vai fazer? Não vai fazer, né? Então eu acho que não deve casar. Agora você que está preparada, você que tem aí, né, uma cultura no sentido de entender melhor o europeu, de saber entender as situações, de saber levar as situações, daí por diante, aí é outra coisa. Eu tenho amigas aqui que são casadas com portugueses e são muito felizes, mas nem todo mundo é assim, tá bom? Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, deixe seu like. Eu não tô fazendo vídeo esses dias aparecendo na câmera, essas coisas, porque eu tô na correria, mas logo, daqui a pouco volta aí, tudo normal e eu vou aparecer em vídeo pra vocês. Até o próximo vídeo.